dia, Obrigado, pessoal. gente. Todo mundo me escuta? Todo mundo ouvindo? Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui num encontro tão importante falando sobre diversidade e inclusão. Isso é só mais uma das... Estar aqui é uma justificativa pela qual diversidade e inclusão é um pulso de inovação, né? Só de estar aqui, a gente já começa com a primeira justificativa. É um assunto muito extenso, é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas eu vou tentar ser breve e direto ao ponto para a gente conseguir trocar no final desse papo aqui. Então, fiquem à vontade, no final vai ter um espaço para perguntas e respostas e a gente pode trocar bastante. Mas, começando, né, falando sobre diversidade e inclusão como pulso de inovação. Por que falar de diversidade e inclusão hoje é sinônimo de inovação? E aqui eu vou trazer um recorte mais corporativo para a gente conseguir limitar esse papo, mas é lógico que se a gente fosse falar das nossas vidas, isso se estenderia muito, muito, muito mais. Mas quando a gente fala do cenário corporativo, primeiramente, né, a gente precisa entender que hoje a gente vive um novo momento da sociedade. E isso é muito posto. Eu sou historiadora, então, para nós, estudiosos, historiadores do tempo presente, de projeções futuras, a gente entende que hoje a gente vive um novo cenário, um novo boom. Né? Quando a gente olha para os movimentos sociais, a gente vive o que a gente chama de a quarta onda. Então, quando a gente fala de feminismos, de movimentos negros, de movimentos LGBTQIA+, e a expansão dessa pauta de lutas e movimentos sociais, a gente entende como uma quarta onda. E nessa quarta onda, a gente começa a perceber que isso sai da instância social e vai para a instância empresarial, ambiental e por aí vai. E cria-se um termo, que eu vou falar melhor já já, que é o termo ESG, que a gente já vai falar. Mas antes, quero mostrar para vocês esse moço aqui. Eu não sei se vocês conhecem ele. Ele se chama Kofi Annan. O Kofi Annan, ele é o ex-secretário-geral da ONU. E foi ele que criou o chamado Pacto Global, ou Agenda 2030, que na verdade está embutida nesse Pacto Global da ONU. Com o Pacto Global, são lançadas inúmeras iniciativas para que as empresas recebam um chamado para sair do âmbito simplesmente corporativo e pensar nesse corporativismo com propósito, com impacto. A gente já vem falando lá desde da Eco 94, enfim, as outras, a gente vai ver aqui a linha do tempo também, a gente já vem falando sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, mas falar sobre a pauta ambiental sem pautar o social é impossível. Como que a gente vai falar do impacto do desmatamento sem pensar nas vidas que também são impactadas? Sem pensar no nutricídio, sem pensar no impacto para as periferias, para a população periférica negra, para as populações ribeirinhas, para os povos quilombolas, para os povos nativos. Como falar de impacto ambiental sem pautar o social? Então, o Kofi Annan, ele fez essa chamada para as empresas para que elas olhassem os impactos ambientais também pensando no social. E a ideia da Agenda 2030 é que em 2030 a gente chegue, e a projeção é de que mais de 90% das empresas do mundo cheguem em 2030 com compromissos firmados dentro da pauta ESG, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Aqui é o histórico que eu falei das tendências de mercado quando a gente olha principalmente para as pautas socioambientais. Então, tudo vai começar em 1965, quando isso começa a ser puxado. Para quem não consegue associar as datas, 1965 era o momento da Guerra Fria, em que a gente tinha ali a independência, as lutas por independência dos continentes africanos e asiáticos. Então, existem uma série de convenções internacionais puxadas para olhar para esses países do sul global, que eram chamados de terceiro mundo durante a Guerra Fria, mas a gente sabe que esse termo já caiu por terras, né? Ele já é um termo pejorativo. Mas, na época, ele começou a ser puxado para falar do impacto social da pauta, principalmente no contexto das independências. Então, assim, tiveram países na África que só em 2002 conquistaram a sua independência. Até 2002, eram países ou que eram colônias ou que viviam em guerras civis decorrentes de colônias. Quando a gente olha para Angola, até 2007, a gente tem guerra civil em decorrência à colonização. Então, trazer essa pauta ao longo do século XX, início do século XXI, passou a ser muito recorrente, até que em 2000
se lança o Pacto Global, que eu estou falando para vocês, e nas décadas seguintes ele começa a se intensificar, puxando e criando o novo nome chamado ESG, que para o português a gente pode traduzir para ASG, que é a pauta ambiental, a pauta social e governança. Então, olhando para esses 3 pontos hoje, a gente começa a pautar a diversidade e inclusão nas empresas. Por quê? Quando a gente fala do ambiental, a gente está falando majoritariamente de solo, de meio ambiente, de tudo que nos cerca, né? Não é só falar de árvore, mas é falar de todos os ambientes da sociedade. Quando a gente olha para o S, para o social, a gente pauta a diversidade e inclusão. E o governança é como que as empresas se estruturam para receber essa nova proposta, essa nova estrutura de negócio, né, que já é uma nova estrutura de negócio. E quando a gente fala nos impactos, né, eu trouxe aqui alguns dados para a gente analisar bem rápido. Hoje, 24% dos brasileiros alegam que tem algum tipo de deficiência, e mesmo com as cotas nas empresas, porque hoje empresas com mais de 1.000 funcionários precisam ter pelo menos 5%, de 5% a 10% de contratação de pessoas com deficiência. Mesmo assim, apenas 1% está empregada. Quando a gente olha para a raça, mais da metade da população brasileira é composta por pessoas autodeclaradas negras. Só 7% hoje está em cargo de liderança. E quando a gente olha para mulheres negras, só 0,7%. O desemprego entre negros é 71% maior entre pessoas brancas. Ou seja, é um chamado global. Mas aqui no Brasil ele dói num lugar muito específico. E não é à toa que nós somos o país que mais tem empresas signatárias do Pacto Global da ONU. Hoje, 64% das empresas no mundo signatárias do Pacto estão no Brasil. Ou têm sede no Brasil, ou são empresas brasileiras. Porque isso bate muito forte na gente. Isso bate no nosso DNA enquanto sociedade, né? Quando a gente ainda olha, né, a raça e a etnia, quando a gente fala de povos indígenas, somente 17% têm um emprego formal. Isso também é um dado que a gente precisa avaliar, até porque existem populações nativas aldeadas e existem indígenas que vivem na cidade e precisam de oportunidade. Então, também é algo que a gente precisa mapear, que está no nosso DNA. Hoje, eu trouxe aqui uma pesquisa da Folha que já fala que, desde a inclusão da diversidade e inclusão nas empresas, e essa pesquisa ela tem um espaço amostral de 2019 para 2021, a gente já conseguiu aumentar 62% de mulheres de 2 anos para cá já estão a mais incluídas, 52% de pessoas com deficiência, 52% de pessoas negras e indígenas já foram incluídas desde que o projeto recebeu esse impacto no Brasil, que foi, a gente tem o marco de 2019 para 2020. Então, a gente vê que todas essas frentes já tiveram um amplo avanço. E falar disso é falar de futuro, é falar de um novo momento da sociedade. É falar sobre um debate que a gente precisa prestar atenção no Brasil, né? Que é o de representação e representatividade. Representação é quando você se vê representado em algum lugar. Não necessariamente de maneira equânime. Alguém pegou a sua imagem e te representou. Representatividade é quando você cria a própria imagem de você. É quando nós conseguimos criar as nossas narrativas. Nós conseguimos ser protagonistas de nossas narrativas. Hoje, quando a gente olha para o Senado, quando a gente olha para a frente parlamentar, ela ainda imprime um Brasil do passado, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para a última turma que se formou em Direito na USP, a gente já vê o futuro. Isso é futuro, né? Isso é o que a gente está pregando. E aqui no Brasil isso fica ainda mais forte, porque ainda é uma sociedade extremamente desigual. Então hoje, todas as empresas estão se movimentando para falar de diversidade e inclusão. A gente está numa crista da onda, a gente está num boom, porque as empresas entenderam que falar de diversidade e inclusão é falar sobre futuro. Obrigada, gente. Alô. Caroline, muito obrigado. Acho que a gente pode pegar um fone para ela, talvez. Caroline, muito obrigado. E agora a gente vai ouvir a galera. Quem tem pergunta para fazer para Caroline? Ninguém tem pergunta? Aqui. A minha pergunta é... O meu nome é Laís. A minha pergunta... Posso fazer? A minha pergunta é, você acha que esse evento, no geral, trabalhou
e adotou medidas e ouviu pessoas para aumentar a inclusão de todos os tipos de pessoas, aumentou a diversidade do evento? Ou você ainda acha que faltam passos a serem dados para que esse evento seja inclusivo? Quando a gente olha comparativamente com eventos do passado, vamos colocar um marcador temporal aí antes da pandemia. Certamente teve um avanço, mas quando a gente olha, a gente vê que certamente tem oportunidades. Sempre vão ter oportunidades, sempre vão ter. Então, eu acho que já avançou dos antigos eventos para cá, de ter uma pessoa de Libras aqui é um mega avanço, mas sempre tem oportunidades de acessibilidade. A gente sabe que o lugar escolhido não é um lugar tão acessível assim, então sempre tem oportunidades, mas a gente já vê um avanço. É um exercício, né? Acho que às vezes é mais difícil. Uma vez eu participei de um projeto com o Itaú, que o Itaú estava caçando com inteligência artificial onde é que ela encontrar talentos para levar. Porque as pessoas nem achavam que aquele emprego daquele perfil conversava com ela. E aí, falando de gays, de lésbicas, trans, pretos, brancos, era muito confuso. E acho que a gente está avançando, mas esse exercício, ele tem que morar todo dia na nossa cabeça, para assim, o que a gente pode fazer diferente, né? Sim. E nós que temos algum marcador social, é muito comum a gente ouvir que tem que fazer 10 vezes mais. Eu ouvi isso a minha vida toda e é difícil a gente conseguir se enxergar em eventos como esse. Sim. Então, é lógico que a estrutura conta e eu jamais vou culpabilizar os grupos minorizados por não estarem aqui, porque não é culpa nossa, mas também existe um exercício nosso de nos permitir ocupar os lugares e fazer força para que a gente ocupe, para mudar as estruturas também. Eu acredito muito na responsabilidade compartilhada. A gente sabe que a maior parcela, a gente sabe, né, são da maioria representada, da maioria política, mas a nossa responsabilidade é entender que nós somos capazes de ocupar. Galera, a gente se atrasou no último. Eu vou pedir para vocês fazerem as perguntas. Como a Caroline chegou um pouquinho atrasada e a gente não pode perder o batidão, a gente vai mudar agora de palestra. Eu vou pedir para a Caroline responder as perguntas de quem quiser ali fora, para poder entrar nova galera. E é isso. Palmas para a Caroline, pessoal. Obrigado, Caroline. Obrigado.